Vamos ver agora, pessoal, como é que nós chegamos no papel moeda. Nós falamos em economia moeda-papel quando a cédula, a nota de cruzeiro, de qualquer que fosse a moeda, reais, né, naquela época, ou nesse caso aqui cruzeiro mesmo, né, era resgatável em um metal que lhe garantia o valor. Que nem aquela nota de cobre que eu falei da Suécia, ou no caso aqui, já em 1945, nós estávamos em pleno padrão ouro e com as ideias de Bretton Woods valendo. Então, vejam só, uma moeda da época do governo Vargas, o cruzeiro, lia-se nessa moeda: se pagará ao portador desta a quantia de 10 cruzeiros no Tesouro Nacional. Isso significa que essa moeda tinha o que nós chamamos de curso legal. Ela era resgatável em metal, resgatável em ouro. Isso em teoria, porque na prática você não conseguia pegar o ouro no Tesouro Nacional. Mas havia a garantia legal que em casos de crise, etc e tal, você pudesse resgatar o ouro. Então, essa moeda papel, ela tinha curso legal porque ela era resgatável no metal, resgatável no ouro. Agora, com o tempo, isso foi se tornando inviável. Em 1971, as ideias de Keynes estavam sendo substituídas pelas ideias de Milton Friedman. Milton Friedman é a escola de Chicago, a qual eu me filio. É o neoliberalismo. A escola de Chicago, as ideias do Milton Friedman, eles propunham que o sistema keynesiano iria acabar no longo prazo engessando a economia. Quem percebeu isso, outros economistas que perceberam isso, Moody, por exemplo, havia percebido isso muito antes, havia até falado para o Keynes: Keynes, as suas ideias, no longo prazo, elas vão conduzir a uma estagnação da economia. E a resposta do Keynes foi famosa, ele falou: no longo prazo estaremos todos mortos. Então, não era um problema para aquele momento, foi isso que ele quis dizer. Só que, em 1971, o Nixon, ele estava com a guerra do Vietnã, com uma tremenda emissão monetária, um baita de um déficit fiscal, fazendo um tremendo esforço para manter as tropas lá do outro lado do mundo, etc e tal, e ele não conseguia mais manter aquela paridade entre o dólar e o ouro. Ele estava emitindo mais dólar do que ele tinha de reservas em ouro. Então, o que acabou acontecendo? Em 1971, numa base da canetada, pura e simplesmente ele pegou e falou assim: galera, o negócio é o seguinte, não tem mais essa de padrão ouro não, entendeu? Tô rompendo, acabou Bretton Woods, não tem mais essa história de padrão ouro, e realmente 1971 marca o fim do padrão ouro na economia mundial. Não existe mais padrão ouro hoje em dia. Nenhuma moeda mais é resgatável em ouro. E por conta disso, nós chamamos então de papel moeda. Quando surge o papel moeda propriamente dito, como é o caso aqui de uma nota, eu vou falar um pouco sobre essa nota, esse papel moeda ele é puramente fiduciário, quero dizer, ele circula simplesmente pela confiança que você tem no sistema financeiro, pela confiança que você tem no Banco Central, pela confiança que você tem na moeda em si. Porque ele não é resgatável em valor, em metal nenhum. Ele representa o valor porque tem uma lei que fala que ele vale isso e que todo mundo tem que aceitar isso como forma de pagamento. É a mesma lógica de 1666, é a mesma lógica do Banco Central de Estocolmo baixar uma lei e falar: todo mundo tem que aceitar essa cédula. É pura e simplesmente isso. A cédula, claro, ela tem um desenho rebuscado para evitar a falsificação, porque ela acaba concentrando o valor em si. O papel moeda brasileiro já sofreu muito. Essa daqui, essa nota, eu até trouxe para a gente discutir um pouco, porque uma vez meu filho me perguntou: pai, já teve nota de 1 milhão? Eu falei: de 1 milhão não, mas de 500 mil teve, que foi essa daqui. Uma nota de 500 mil cruzeiros. Isso daqui desmoraliza a moeda. Nas várias moedas que nós tivemos ao longo dos anos 80 até os 90,
cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, escambau. A gente teve um monte de moeda, já falei até a respeito disso. A inflação era descontrolada. Essa moeda valia um tanto num dia e não valia no dia seguinte. As pessoas escreviam em cima dessas notas e o coitado do Mário de Andrade foi estampar essa nota de 500 mil, que indica claramente um estado hiperinflacionário da economia, que é o pior pesadelo de uma sociedade. Nós vivemos praticamente 2 décadas numa situação dessas, uma situação horrível em hiperinflação. Tá? A moeda fiduciária, hoje em dia, né, o nosso real, ela é uma moeda respeitada internacionalmente. O Plano Real colocou a moeda brasileira no plano internacional. Eu mesmo, pouco depois, 97, 98, num voo internacional, cheguei a usar real para comprar relógio no voo. Era um voo da Swissair, eles vendem relógios, né? Antigamente não aceitava cruzado, não aceitava cruzeiro real, não aceitava nada. Mas o real eles aceitavam, principalmente naquela época, que eu me lembro que eu cheguei a comprar dólar a 96 centavos de real. A paridade era 1 a 1. Até 1998 a paridade do dólar e do real foi 1 a 1. Depois é que soltou o câmbio flutuante, mas tem uma boa razão para isso também e eu vou explicar. A nossa moeda, ela é uma das mais bem elaboradas moedas do mundo. E ela é papel moeda. Então nós chegamos finalmente ao papel moeda. Até o próximo bloco, turma!